Verificado o quórum regimental de que trata a portaria 145/2017 e com amparo na portaria 140/2021, eu, Francisco José de Oliveira Silva, declaro aberta a 39ª sessão ordinária virtual de 25 de junho de 2021. Inicialmente, indago aos senhores conselheiros se tem alguma observação com relação à ata da sessão anterior. Está havendo, está aprovada a ata da sessão anterior. Indago a secretária se tem resolução para ser assinada. Não, senhor presidente. Então, vamos passar para a ordem do dia. Hoje teremos 4 processos, com 4 relatorias distintas. E os processos, a parte, todos é Magazine Luiza. Tendo em vista que tem 2 processos da pauta de hoje, que tem correlação com os processos julgados na 38ª sessão ordinária virtual, então vamos iniciar com os 2 últimos processos, tá certo? Então, anuncio o processo de recurso 1.4031/2018, aí 2018-09575. Recorrente, Magazine Luiza, recorrido Seju. Relator, doutor Wander Uchoa. E o processo de recurso 1.4005/2018, aí 2018-09577. Recorrente, Magazine Luiza, recorrido Seju. Relatora, doutora Lourdes. Quem vai fazer a relatoria do processo é a doutora Lourdes, e o doutor Wander Uchoa acompanhará e fará as observações pertinentes ao processo que lhe compete. Com a palavra, a doutora Lourdes. Obrigada, presidente. Um bom dia a todos os senhores. Nós temos aqui uma peça lavrada em 27 de junho de 2018, com o seguinte cometimento de infração. O relato se dá omissão de entradas de mercadorias decorrente de levantamento quantitativo de estoques de mercadorias. A partir da apuração do estoque, verificou-se que o contribuinte omitiu entradas de mercadorias no ano de 2015, resultando na aplicação da penalidade de R$ 80.936,71, tendo como uma base de omissão de entradas R$ 269.789,03. Foi apontada a infringência ao artigo 127 do Decreto 24569/97 e a imposição da penalidade prescrita no artigo 123, a linha 3, inciso 3, a linha S da Lei 12.670/96, com as alterações promovidas pela Lei 16.258 de 2017. Nas informações complementares, o auditor fiscal, dentre outros detalhamentos, ele esclarece que, após intimação ao contribuinte, acatou uma referência feita por ele ao caractere 1 e o hífen, que precedia produtos de mesmo código. E assim fez para evitar resultados equivocados do apontamento do estoque. E também deixa claro que excluiu desse levantamento operações que envolviam ativos, materiais de uso e consumo. O auto de infração vem instruído com o mandado de ação fiscal, termo de início de fiscalização, os termos de intimação feitos ao contribuinte e os arquivos em que ele faz os apontamentos dessas diferenças, e o próprio termo de conclusão. Tendo sido intimado e tempestivamente, o contribuinte apresentou impugnação em 31 de julho de 2018, alegando, em resumo, o seguinte: pede nulidade por entender ser a lei tributária gravosa, sendo aplicada de forma retroativa. Ele se refere especificamente à linha S do inciso 3, afirmando que não houve uma alteração, mas sim um acréscimo na legislação. Ainda, com relação à nulidade, ele traz o argumento de enquadramento legal dos fatos
teria se dado de forma imperfeita, porque afirma que a multa se deu sob o pretexto de que o contribuinte havia omitido entradas de mercadorias, mas que o dispositivo legal apresentado é o de falta de emissão de notas fiscais. Ainda com relação ao aspecto da nulidade, ele traz referências a equívocos que ele aponta que teriam ocorrido no levantamento fiscal produzido pelo auditor. E aí faz um relato, relaciona notas fiscais, especifica que ocorreram erros como códigos que deveriam ter sido agrupados, faz menção, inclusive, a esse cuidado que o fiscal teve com relação a essa referência que eu já havia feito da parte complementar do auto de infração, e finaliza relatando que o levantamento fiscal, como está, não traz segurança para a cobrança do crédito tributário. Especificamente quanto ao mérito, ele próprio destaca que essa arguição dele da imprestabilidade do auto de infração do levantamento fiscal em razão dessas inconsistências que ele apresenta e acosta em CD, também se confundem com o próprio mérito. E aí requer, ao final, a nulidade do auto, se assim não entender o julgador monocrático, pede a improcedência ou ainda a realização de diligência para a verificação desses equívocos. O auto foi encaminhado para julgamento em primeira instância, formalizado por meio do julgamento 349 de 2020. O julgador rejeita as nulidades arguídas, entende que o lançamento se deu em conformidade com o artigo 142, com relação à sanção, fundamenta seu convencimento nos artigos 105 e 106 do Código Tributário Nacional, para esclarecer que houve apenas uma melhor distinção das infrações cometidas, para especificar que se trata de omissão apurada por meio de levantamento quantitativo de estoque. Rejeita o pedido de perícia. Ela também afirma que a fiscalização não pode se responsabilizar por equívoco do contribuinte em escriturar suas operações de entrada e de saída, atribuindo códigos diferentes a um mesmo produto. Daí porque ela também rejeitou a nulidade relativamente a esse aspecto, que seria da imprestabilidade também do levantamento fiscal. E aí vem e rejeita o pedido de perícia, com base no artigo 97, incisos 1, 3 e 4 da Lei 14.614, por ter sido este genérico, e entender que a impugnante não trouxe aos autos provas de que essas notas fiscais não foram incluídas no processo ou que foram incluídas em duplicidade, e também que não teria apresentado equívocos quanto aos valores de inventário. No mérito, afirma que a autuada infringiu as disposições do artigo 139 do Regulamento do ICMS, Decreto 24569, a constatação do ilícito se deu pelo fato da empresa efetuar a saída de mercadorias com notas fiscais em quantidades superiores àquelas adquiridas, e que assim restou evidenciada a infração. Finaliza julgando pela procedência do auto de infração. O contribuinte, tempestivamente, após regularmente intimado, interpõe o seu recurso ordinário em face dessa decisão e pede, de forma preliminar, a nulidade da decisão recorrida por ausência de apreciação dos argumentos deduzidos na impugnação fiscal. O contribuinte entende que seus argumentos não foram apreciados integralmente, sustenta os motivos para a reforma da decisão recorrida, pela irretroatividade da aplicação da lei tributária gravosa, como eu já me referi. De forma subsidiária, ele pede a nulidade do auto por enquadramento legal indevido. Ainda de forma subsidiária, pede a nulidade pela imperfeição do levantamento que embasa o auto de infração.
E aí, mais uma vez, o próprio contribuinte ressalta que os argumentos que ele apresenta se confundem com o próprio mérito, né, pela imprestabilidade do levantamento fiscal apresentado. Ao fim, pede o provimento do recurso ordinário para declarar a nulidade da decisão recorrida, subsidiariamente que seja reconhecida a nulidade do auto. Esses pedidos não sendo acolhidos, pede expressamente a realização de diligência para refazer o levantamento fiscal e corrigir os equívocos que ele considera graves apresentados, desenvolve para que seja possível, posteriormente, a defesa da recorrente. Em 20 de outubro de 2020, o processo foi encaminhado à célula de assessoria processual tributária, que emitiu o parecer 21 de 2021, que repousa as folhas 89 a 94 verso, fundamentando seu convencimento, manifestando-se por sugerir o conhecimento do recurso ordinário para negar-lhe provimento, a fim de que seja mantida a decisão singular de procedência do auto de infração. É o relatório, presidente. Obrigado, doutora Luz. Doutor Wander, com relação ao processo de sua relatoria, tem observação a ser feita? Senhor presidente, para otimizar os nossos trabalhos, as observações são apenas em relação ao período da infração, que o nosso processo trata-se do exercício de 2014, e, naturalmente, ao valor da omissão, que no nosso processo é de R$ 167.041,84. No mais, o processo é todo semelhante ao da doutora Lourdinha, já plenamente relatado. Obrigado. Obrigado, doutor Wander. Com a palavra, o doutor Biratã, procurador do Estado. Bom dia a todos, senhor presidente, senhores conselheiros. Presidente, eu vou primar aqui pela objetividade, até porque muitas das questões pertinentes, principalmente ao mérito, né, também em relação à questão da nulidade, né, foi objeto de discussão, apreciação na sessão de ontem. Então, assim, a gente vai, em cima desse aspecto, ser bem breve. Então, assim, o que nós teríamos, assim, a destacar, de forma diferenciada em relação a ontem, é uma arguição aqui da impossibilidade de aplicação retroativa da lei, né? O contribuinte, o recorrente, ele desenvolve um raciocínio de que teria ocorrido a aplicação de lei retroativa gravosa, quando, na verdade, não é isso que se constata, né? Porque é aquela história lá da introdução do artigo 123.3s, né? Onde foi incluído para fazer menção específica a esse tipo de omissão que já vinha sendo tratada já e objeto de várias autuações no passado, que é a omissão de entrada de mercadorias, né, decorrente do levantamento quantitativo de estoque, só que a legislação, o legislador entendeu por especificar, deixar isso mais explícito, né, mas sempre foi objeto de autuação pelo artigo 123.3a, né, que era receber mercadoria sem nota fiscal. E, assim, por mais que você queira aqui desenvolver qualquer raciocínio pela impossibilidade de aplicação de uma lei retroativa, gravosa, o fato é que a multa, né, ela continua sendo 30%. Então, não há que se falar em lei mais gravosa, no sentido de prejudicar o contribuinte, né? Se fosse assim, certamente, se era referente a um fato gerador anterior à lei, em tese mais gravosa, logicamente, ela não poderia ser aplicada, mas não é o caso. Então, assim, essa questão também já foi objeto de outras discussões aqui, em outros processos. Então, nesse caso, nós entendemos por rejeitar essa argumentação. As outras, como eu disse, são muito relacionadas ao que foi discutido e deliberado ontem, que é em relação ao julgamento de primeira instância, né, que foi afastado, entendendo que o julgador, ele de uma forma geral, ele conseguiu, né, discorrer sobre os temas apontados
pelo recorrente, e sem a necessidade de você também fazer isso de uma forma bem dissecada, mas assim, se você, no contexto geral, você consegue abordar, tratar dos temas e dar uma solução aqueles questionamentos, isso aí se mostra suficiente, foi o que aconteceu no caso. Isso aí, como nós discutimos ontem, né? E aí tem as questões fáticas que, me parece aí, devem seguir a mesma trilha, o mesmo caminho do que foi deliberado ontem, onde o doutor Leilson já, naquela oportunidade, trazia uma sugestão de perícia que foi aprovada. E aí eu creio que, por ocasião dos debates, né, os relatores poderão fazer aí algumas observações em relação a essa questão da perícia, naquilo que for pertinente, naquilo que pudesse ser aproveitado em relação ao que foi deliberado ontem. Então, assim, em linhas gerais, são essas considerações, senhor presidente, senhores conselheiros, que não me vem aqui na cabeça nenhuma outra questão assim que eu pudesse ressaltar nesse momento. Então, por hora, são essas considerações, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, Tubiratã. Senhores, o processo está em discussão. Presidente? Perdão, doutora Lourdes. Não, assim, na minha opinião, eu acho que a gente exauriu a discussão no dia de ontem, a não ser que algum dos colegas tenha a intenção de aprofundar um pouco mais a discussão, mas me parece que a questão aqui ela precisa ser enfrentada por meio de uma apuração pericial para se constatar esses apontamentos feitos, né, quanto a uma possível inconsistência desse levantamento fiscal. Era isso por enquanto. Obrigado, doutora Lourdes. Os senhores, sabemos da discussão de ontem, bem aprofundada, que exauriu, acho que o tema por completo, com a proposição feita do doutor Leilson. Mas alguém tem mais alguma coisa para acrescentar? Porque se não tiver, eu coloco logo em votação as preliminares e a perícia em si. Creio que o silêncio quer dizer que não tenho nada a acrescentar, então vamos votar. Eu vou votar logo em bloco, tendo em vista a discussão de ontem. Quanto às preliminares de nulidades suscitadas no processo, diz respeito à nulidade de decisão singular e também são duas preliminares, né? Presidente, ele pede a nulidade da decisão, pede ainda a reforma dessa decisão, com base na irretroatividade da lei tributária, afirma ser ela mais gravosa, ainda por enquadramento legal indevido, e com relação à imperfeição do levantamento, aí ele se confunde com o mérito e entendo eu que nós vamos aí seguir para um consenso de decidir por uma perícia para apurar esses elementos. Certo. Então, com relação às preliminares de nulidade, como é que vota, doutora Lourdes? Eu rejeito as nulidades. Com relação à irretroatividade da lei, não há majoração, há uma especificação de fato com relação ao método, o método de apuração desse tipo de infração. Com relação ao enquadramento legal, ele também está claro, não só nos quadros específicos, né, de indicação da legislação, mas também no próprio campo de informação complementar. Não vejo motivo para nulidade. Com relação à imperfeição do enquadramento, entendo que o enquadramento se deu nos termos da legislação em vigor. Então, em relação a essas arguições de nulidade, eu as afasto. E com relação à preliminar também, né, de buscar a nulidade da própria decisão de primeira instância,
meu convencimento, a exemplo, coincide com o da PGE, no sentido de que ela conseguiu sustentar e motivar a decisão dela. Então, não é o caso de anular a decisão, e sim, como eu já antecipei, eu sei que o senhor ainda vai colocar para votação, mas de decidirmos por uma perícia. Obrigado, doutor Wander, quer se manifestar? Sim, e na ordem seria, né, por conta do relato conjunto, não é isso? Senhor presidente, eu acompanho a nobre relatora do primeiro processo, mas, assim, apenas fazendo uma observação que já fiz em outros processos semelhantes, e creio até que a Câmara decidiu também nesse sentido. Em relação à penalidade, não há que se falar em retroatividade mais gravosa, como essa Câmara entende. Mas eu voto por tipificar a infração no artigo que era vigente à época, que, inclusive, a multa é no mesmo percentual. É como voto. É apenas essa alteração, senhor presidente. É como voto. Obrigado, doutor Wander. Doutor Marcos, como vota? Com a relatora, presidente. Tá certo. E com essa a penalidade diverge da proposição do doutor Wander, então. E fica com a doutora Lourdes, que é a do enquadramento. Com a doutora Lourdes. Doutora Lourdes, tá certo. Obrigado. Doutor Henrique, como vota? Acompanho os relatores, senhor presidente. Doutora Elineide? Com os relatores. E doutor Leilson? Sigo os relatores, presidente. Então, as preliminares de unidade citadas pela parte foram afastadas. E com relação à perícia, doutora Lúcia, como vota? Tendo pela necessidade da perícia, presidente. Os termos da perícia coincidem com os termos da perícia proposta no processo de ontem de relatoria do doutor Leilson, não é isso? Nós vamos seguir os mesmos termos, ressaltando, conforme destacou o doutor Leilson, que esse nosso auto ele precisa estar apreciado, reunido, né, para apreciação conjunta na perícia, com os autos de omissão de saída dos anos respectivos. No caso do processo que estou relatando, é o ano de 2015. Portanto, a apreciação dele, para que não haja prejuízo para as partes, ele deve se dar em conjunto com o auto 2018 09594, perdão, desculpe, 2018 09599, que na sessão de ontem foi de relatoria do doutor Marcos Mota, que é a falta de recolhimento, exatamente, falta de recolhimento, perdão, eu acho que eu estou me confundindo aqui. Você tem que olhar a omissão de saída de ontem. Perdão, exatamente, desculpe, me confundi. É o 2018-09568. É o 2018-09568, que foi o processo relatado pelo doutor Leilson na sessão virtual de ontem. É o auto, repito, 2018-09568, que trata de omissão de saída, com uma base de 266.620,32, enquanto este de minha relatoria apresenta uma base de cálculo de suposta omissão de entrada de R$ 269.789,03. Peço desculpas pelo equívoco. Sem problema, doutor Lúcia. Doutor Wander, como vota? Senhor presidente, nos mesmos termos da primeira relatora, apenas alterando, naturalmente, os autos de infração. Doutor Marcos, como vota? Com os relatores, presidente. Doutor Henrique? Presidente, acompanho os relatores. Doutora Elineide? Com os relatores. Doutor Leilson? Com os relatores. Então, a segunda Câmara resolve, por votação unânime, converter o curso processo em diligência conforme proposto pelos relatores. Esta decisão para esses processos. Sim, Silvana?
O auto que é para ser julgado junto com esse, visto junto com esse do doutor Wander, qual é? É o 2018-09566, Silvana. Obrigada. Obrigado, doutor Henrique. Passando para a pauta, voltando para a pauta aqui, anuncio o processo de recurso 14026-2018, aí 2018-09607. Recorrente Magazine Luiza, recorrente Seju. Relator, doutor Henrique José Leal Gereissati. E o processo seguinte é o processo de recurso 4027-2018, aí 2018-09609, de relatoria da doutora Elineide. Os dois processos, creio eu, poderiam ser julgados em conjunto, tendo em vista que se trata da mesma matéria, que é a omissão de saída, com base no custo de venda e saída foi inferior ao custo médio, salvo engano. Um é 2014 e outro 2015. Presidente, só uma questão aqui de ordem aqui. No caso aqui, o período é o mesmo daqueles que a gente analisou ontem, né? 2014 e 2015. Isso, uma é também 2014. É falta de recolhimento também, só que pela verificação de venda de mercadoria com preço inferior ao preço de custo. Também não teria que estar entrelaçado, não, aqui. Doutor Biratã, mas não é o mesmo período? É o mesmo período, é a mesma ação fiscal, mas a infração realmente é outra, sabe, doutor Biratã? Eu acho que não decorre. É porque ele está apontando uma falta de recolhimento, assim como lá no. Mas a motivação é outra. Não, eu sei que a motivação é outra. Eu estou perguntando até que ponto pode ter uma interseção aí nesse. Se não tiver. É porque, assim, como eu não examinei esses processos ontem, achando que era outra, que tudo estava relacionado à omissão de entrada, eu não, digamos assim, eu não fiz uma reflexão. Aí eu estou só lançando aqui, antes de iniciar o relato, para saber se tem algum sentido reunir com os processos de ontem. Era só uma questão mesmo de ordem, mas não, né? Doutor Os conselheiros entendem que não, né? Para sua compreensão e tranquilidade, a falta de recolhimento daqueles autos de ontem se destinava em razão da não emissão de documento fiscal, né? E esse aqui, não. Aqui há a emissão do documento fiscal, só que o valor da venda, da base de cálculo, foi abaixo do preço de custo. Ok, tudo bem. Obrigado, doutor Ilson. Obrigado, doutor Biratã. É muito pertinente a observação do doutor Biratã, porque, na realidade, são muito parecidos todas as acusações e pairam sobre dois exercícios. Todos esses, são 8 autos, 2 exercícios. Realmente é muito alto e parece que são matérias semelhantes, né? Neste caso, a gente verifica uma leve dissociação dos processos. Com a relatoria, doutor Henrique José Leal Gereissati. Presidente, primeiramente, desejar um bom dia aqui a todos os presentes, né? Aos senhores conselheiros, doutor Biratã, doutora Silvana e doutora Lúcia, que sempre nos acompanha aqui. Como o doutor Leilson bem colocou, doutor Biratã, esse processo, na realidade, os outros processos, isso aqui é tudo fruto da mesma ação fiscal, né? E do mesmo levantamento de movimentação de estoques, por assim dizer, né? O auditor, ele pegou todo o banco de dados da empresa e utilizou aquele software do auditor fiscal eletrônico, né? E no momento que ele faz aquele levantamento, o auditor eletrônico identifica diversas situações, né? E nos processos anteriores, como o doutor Leilson bem colocou, houve, no entender do fiscal, a falta de emissão de documento fiscal e, em alguns casos, que ele enquadrou como omissão de venda e falta de recolhimento, né? E teve aquele outro ainda que era a diferença do TEF com o faturamento, né? Então, esses 3 assuntos, nós entendemos que eles estão realmente interligados. Mas esse outro não. Esse outro houve a emissão do documento fiscal, o documento efetivamente foi emitido, não há diferença de quantidade, né? Mas o que acontece aqui no caso realmente é uma diferença de base de cálculo entre o valor da aquisição e o valor da venda. Uma diferença pequena, mas essa diferença foi encontrada em função do levantamento, né, que foi efetuado. Eu vou discorrer aqui o auto, assim, me parece ser simples, porque não tem muitos, digamos assim, detalhes a ser questionados, né?
E aí peço até à doutora Elineide que, ao final, se puder complementar o relato, porque é basicamente o mesmo processo, o que vai mudar aqui é o exercício. Certo? O presente processo trata da acusação de falta de recolhimento de imposto, inclusive o devido por substituição tributária, na forma e nos prazos regulamentares. Segundo o relato do auto de infração, ao se efetuar a apuração da movimentação dos estoques no exercício de 2014, constatou-se que o acusado promoveu saídas de mercadorias com custo inferior ao custo médio das aquisições, no montante de R$ 115.243,73, resultando na falta de recolhimento de ICMS no valor de R$ 19.591,43, tendo infringido os artigos 73 e 74, inciso 1, do Decreto 24.569/97, com penalidade prevista no artigo 123.1c da Lei 12.670/96, alterada pela Lei 16.258 de 2017, resultando em multa de igual valor. E aqui ele discorre um pouco sobre como fez o trabalho, né, como eu já antecipei, utilizando aquela ferramenta do auditor eletrônico, né, aquele programa que trabalha todos os dados, né, as informações eletrônicas da escrituração fiscal digital do contribuinte, e ao efetuar essa rotina, ele detectou diversas situações, e uma delas foi realmente essa de venda de mercadoria com valor, com base de cálculo inferior ao valor de aquisição, né? Em sua impugnação, a defesa requer a improcedência da autuação por não existir nenhum óbice constitucional quanto à venda de mercadoria com base de cálculo reduzida. E aqui ele discorre sobre as regras de isenção, em especial sobre a necessidade do estorno do crédito das entradas, cujas operações subsequentes são beneficiadas com isenção ou redução de base de cálculo, não ocorrendo, portanto, recolhimento a menor de ICMS, quando o valor de venda for inferior ao valor de entrada. Aqui o que ele tenta demonstrar, senhores, é que existe uma regra, né, com relação à redução de base de cálculo e isenção, que quando a saída do produto ela é beneficiada com uma dessas situações, ou não incidência, existe a obrigatoriedade do estorno do crédito. E no momento que você estorna o crédito, você não haveria falta de recolhimento do imposto. É isso que ele tenta demonstrar nesse, digamos assim, nesse tópico aqui da defesa que ele traz. Só que já adiantando aqui o posicionamento, quando a gente analisa os produtos nos arquivos eletrônicos, né, a gente não consegue visualizar nenhum produto com redução de base de cálculo. Até peço à doutora Elineide depois, não sei se o processo dela também acredito que sejam os mesmos produtos, né, porque é a mesma empresa e trabalha com produtos da linha branca, da linha marrom, né, de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. E eu não, assim, são diferenças pequenas que a gente verifica, mas eu não vi nenhum produto que se enquadrasse nesse tópico que ele levanta, né? Questiona ainda o caráter confiscatório da multa, por entender ser esta demasiadamente elevada, exorbitando os limites adotados pelos tribunais, com fundamento no artigo 150, inciso 4 da Constituição, requerendo a sua redução, caso o presente lançamento não seja julgado improcedente. O julgador singular afasta a alegação do caráter confiscatório da multa por entender que tal matéria é reservada ao Poder Judiciário, não cabendo ao julgamento administrativo a sua apreciação, e no mérito decide pela procedência do lançamento tributário. Empresa entra com recurso ordinário, reforçando e ratificando todos os argumentos apresentados em sua impugnação. Ela basicamente repete aqueles dois argumentos, né, tratando do caráter confiscatório da multa e falando da redução de base de cálculo, né, que não teria nada que digamos assim, tivesse alguma sanção com relação a vendas com produtos com base de cálculo reduzida. O processo é encaminhado à Assessoria Processual Tributária, que emite parecer 23 de 2021, sugerindo a procedência da autuação, por entender que a recorrente não trouxe elementos concretos que pudessem afastar as conclusões da auditoria fiscal. Senhores, de forma bem sucinta, é esse o breve relato. E aí, doutora Elineide, se puder complementar, seria interessante. Obrigado, doutor Henrique. Com a palavra, a doutora Elineide. Bom dia, senhores. Como disse o doutor Henrique, realmente, assim, doutor Henrique, não tem muito o que complementar, não, porque
bem simples com relação a esses questionamentos dele, eu também verifiquei, não alcancei nada. A diferença no meu auto é que é o exercício de 2015, certo? Também foi feito no SLE pelo auditor fiscal. O valor do meu lançamento foi uma falta de recolhimento de R$ 10.047,36, multa no mesmo valor, e os valores, quando a gente vai para o levantamento, na planilha do levantamento, são valores de produtos, em cada item, valores pequenos, então, a mesma coisa do senhor, até abrir também para verificar se acontecia a mesma coisa. Então, é só isso, realmente não tem muito o que ser acrescentado, não, a não ser a especificidade do valor lançado e do exercício objeto da autuação. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, Elineide. Senhores conselheiros... não, agora do Tubiratã, perdão. Tubiratã? Com a palavra, doutor Biratã. Presidente, foi uma imperícia aqui, eu não sei, acho que eu apertei algum botão sem querer aqui, que eu mexendo aqui no mouse, só qual foi que aconteceu aí? Você saiu da reunião. Ontem não foi, não. Hã? Ontem eu perdi conexão, foi isso também. Mexi no mouse aqui e saí, joguei culpa da internet, mas fui eu mesmo, um manuseio equivocado aqui do mouse também. Foi. Assim, eu peguei até um trecho lá, que, assim, basicamente, a gente até tinha iniciado essa discussão da questão se tinha alguma interligação, né, com a questão lá dos processos para reunir. Realmente houve esse esclarecimento, até porque são situações em que o imposto está, num caso, sendo exigido porque houve a saída sem nota, e no caso, nesse caso específico, ele saiu com nota, mas com preço inferior. Então, realmente, as situações aí são distintas, né? E, assim, pelo que eu vim acompanhando do relato, né, do doutor Henrique, me parece que, assim, quando da sua manifestação, não tinha assim, nada de específico a apontar de irregularidade no levantamento, né? Até tinha um aspecto aí da questão de mercadorias isentas, e que me parece que o doutor Henrique teria verificado a questão do estorno, mas não constatou, não verificou nenhuma mercadoria que tivesse sujeito, as mercadorias que ele apontou, salvo engano, não estariam sujeitas a essa condição. Acho que foi isso que eu entendi. E aí depois eu perdi o complemento do relato. Então, assim, aqui pelo parecer, senhor presidente, aí eu pergunto até ao relator se teve arguição de nulidade nesse caso específico desse tipo de levantamento, até para a gente poder já abordar. Doutor Biratão, o que ele questiona basicamente, fora essa situação que ele elencou aí de redução de base de cálculo, né, que ele disse ser lícito, que não teria nenhum óbice constitucional com relação a isso, mas que no nosso exame não se aplica ao caso, né, porque não são produtos com isenção. Só peraí, no caso são produtos com isenção. Não, ele traz esse argumento, né, dizendo o seguinte, que não há prejuízo para o Estado, porque se o produto tiver sido vendido com a base de cálculo reduzida, houve o estorno respectivo, então não teria prejuízo para o Estado. Só que esses produtos, quando a gente analisa, não são produtos sujeitos à redução de base de cálculo. Né? Certo, ok. Isso não se aplicasse ao fato concreto, né? E o outro ponto que ele levanta é o problema da multa confiscatória, né? Do efeito confiscatório da multa, né? Por ser abusiva, por ser... Era isso também que eu tinha também até ficado atento no seu relato. E assim, esse aspecto... Basicamente são esses dois tópicos da defesa, do recurso. Em relação à multa confiscatória, nós já temos aqui um entendimento já consolidado, né? De não poder apreciar esse tema, então assim, não temos nem o que discutir nesse ponto, né? Então, assim, o presidente coloca aí para debate e discussão dos conselheiros. Não tem nada a acrescentar, não. Obrigado, doutor Biratã. Senhores conselheiros, o processo está em debate. Os relatores querem que... Doutor Leilson. Presidente, isso é muito rápido, porque eu acho que isso é uma matéria já bastante pacificada aqui
contencioso na nossa Câmara, é porque eu me lembro que quando eu fiz até um relato no auto desse, e eu fiz uma pesquisa, eu abri ele aqui, na época, né, quando eu fui fazer a resolução, eu fiz uma pesquisa, aí o primeiro auto de infração que foi julgado procedente dessa matéria, eu contei aqui 19, deixa eu ver, 3, 7, 9, 11, 13 resoluções. A primeira foi ainda em 2013, resolução 506/2013, e a última, passando por duas resoluções da Câmara Superior, né, 14/19, 15/19, e a última, na nossa Câmara, a resolução 39 da segunda Câmara. E eu faço esse relato porque, como ele trouxe essa questão do não estorno, mas do estorno, melhor dizendo, mas o estorno, como disse o doutor Henrique, só deve se evidenciar quando há a redução de base de cálculo. Não havendo redução de base de cálculo, o estorno, ele não tem a razão de ser, porque a empresa está se debitando. A empresa não vai se debitar de graça, né? Ela só está pagando o imposto sobre uma base de cálculo cheio, vai estornar, que é mais um acrédito, né? Que é mais um débito, estornar a débito, estornar a crédito, melhor dizendo, que é mais um débito, vai se debitar de graça, né? Então, realmente não faz sentido essa colocação da empresa. Essas colocações, presidente. Obrigado, doutor Leilson. Senhores, o processo continua em debate. Está todo mundo quietinho, então, posso colocar em votação? Então, vamos colocar em votação. Temos duas preliminares de nulidade. Primeiro é o caráter confiscatório da multa. Como votam os relatores? Presidente, eu afasto, assim, até como o doutor Biratã já colocou, isso já é matéria pacificada aqui em nossa Câmara, né, que não cabe a nós, participantes do Conselho Administrativo, tratar desse assunto, né? Isso é matéria de competência do Judiciário. E foi simulada recentemente, falta só o verbete ser publicado, certo? Ótimo. Doutora Elineide, como vota? No mesmo sentido, senhor presidente. Doutor Leilson? O relator, presidente. Doutor Wander? Acompanha os relatores, senhor presidente. Aliás, presidente, os relatores, né? Minha querida colega linda. Doutor Marcos? Os relatores, presidente. Doutora Lourdes? Acompanha os relatores, presidente. Então, a primeira nulidade rejeitada. A segunda nulidade com relação à redução da base de cálculo, que ele pede nulidade também de ser aplicada. Doutor Henrique, como vota? Presidente, eu também afasto por entender que não se aplica ao caso concreto, né? Doutora Elineide? Também, senhor presidente, afastada. Doutor Leilson? Com os relatores. Doutor Marcos? Não, doutor Wander. Acompanha os relatores, senhor. Doutor Marcos? Os relatores, presidente. Doutora Lourdes? Com os relatores, presidente. Então, a preliminar nulidade em relação à redução da base de cálculo está rejeitada. No mérito, como vota, doutor Henrique? Presidente, eu voto por conhecer do recurso ordinário e negar-lhe provimento e confirmar a decisão de procedência de primeira instância, né, conforme os documentos acostados aos autos. Doutora Elineide, como vota? No mesmo sentido, senhor presidente, pela procedência da acusação fiscal. Doutor Leilson? Os relatores, presidente. Doutor Wander? Acompanha os relatores. Doutor Marcos? Os relatores, presidente. E doutora Lourdes? Acompanha os relatores, presidente. No mérito, a segunda Câmara resolve declarar a procedência da autuação nos termos do parecer da assessoria adotado pela douta PGE. Esta decisão para os dois processos. Senhores, percorremos a nossa pauta de hoje. A nossa sessão está encerrada. Assuntos gerais, a Silvana, querendo preparar a gravação, Silvana. A Silvana quer colocar aqui a ata, porque ela está sentindo